O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Criai em mim um coração que seja puro. Irmãos e irmãs, hoje, quinto domingo da Quaresma, já nos aproximando da grande semana que vamos iniciar no próximo domingo com a celebração de Ramos, a Semana Santa. Acompanhamos Jesus em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. E o Evangelho de hoje tem uma densidade teológica muito grande. Jesus nos apresenta muitos conteúdos de fé que precisam não só alcançar a nossa compreensão, mas também o nosso coração. Nos disse o Evangelho que havia alguns gregos entre os judeus que tinham ido a Jerusalém para adorar. E é preciso que vocês entendam que durante esse período haviam judeus que eram chamados os judeus da diáspora, que não viviam em Jerusalém, que não viviam em Israel, mas que acreditavam no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, e que tinham este anseio de conhecer o Deus verdadeiro. Por isso, estes judeus de origem grega vão a Jerusalém também, junto com
os judeus de Israel para a festa litúrgica mais importante que eles tinham, que era a Páscoa, a festa que fazia memória da saída da escravidão do Egito à terra prometida que corria leite e mel. E estes judeus se aproximaram de Filipe. Filipe e André são dois discípulos cujos nomes são de origem grega. Por isso eles se aproximam de Filipe. Depois Filipe vai até André. Então, além do desejo da adoração, por isso que eles são motivados a deixarem a região onde viviam e irem a Jerusalém, havia um segundo desejo. Então pegue agora o seu folheto, vamos ao versículo 21 e 22, para a gente prestar bastante atenção qual era o desejo que motivava o coração destas pessoas. Vamos ler juntos? Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Então, qual era o desejo destes gregos que foram a Jerusalém? Queremos ver Jesus. Santo Agostinho, meditando esse trecho do Evangelho, vai dizer que este desejo não é apenas dos gregos, mas este desejo é de todo o coração humano. A pessoa humana, ela anseia, na sua dimensão mais profunda, ver Jesus. E o Evangelho de João é um evangelho muito denso. E aí nós precisamos entender o significado do verbo ver na teologia de João. Ver Jesus não é apenas uma curiosidade, onde as pessoas verão através dos seus olhos, como agora vocês me veem e eu sou capaz de vê-los, apenas pela dimensão da visão. Mas ver no Evangelho de João consiste numa experiência de vida na qual eu sou capaz de conhecer o outro e o outro também é capaz de me conhecer. Quando os gregos dizem a Filipe: gostaríamos de ver Jesus, qual era o anseio mais profundo que eles tinham? De experimentá-lo, de conhecê-lo verdadeiramente. E o coração humano só será saciado nesta experiência íntima e profunda. Dois verbos marcam este pedido. O primeiro verbo é o desejar, é o impulso, é a força que nos motiva a darmos o passo. Eles foram até Filipe, eles pediram, eles externalizaram aquilo que estavam sentindo de maneira mais profunda. Peça nesta missa de hoje esse desejo. Não seja um cristão raso, um católico morno, sendo levado pela enxurrada, mas peça esse desejo, esta força que vai te interpelir, que vai te motivar a ir ao encontro de Jesus. E o segundo verbo, ver. Se aproximar, experimentar, conhecer e se dar a conhecer também. Com os gregos peçamos, queremos ver Jesus. Vamos repetir juntos? Queremos ver Jesus. Filipe combinou com André
eram 2 irmãos e foram falar com Jesus. Vamos ver como é que foi esta conversa? Tomemos agora os versículos 23 e 24. Leiamos juntos. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Aqui está a chave de leitura do Evangelho de hoje. Todo texto é compreendido à base do versículo 24. Jesus responde aos 2 irmãos, André e Filipe, dizendo que chegou a hora. Então, o que significa a hora no Evangelho de João? Não é apenas a hora do relógio, a hora cronológica, mas a hora no Evangelho significa a hora da glorificação, a hora da paixão, morte e ressurreição. Jesus está às vésperas da sua condenação, que vai acontecer por ocasião da festa da Páscoa. Nós vamos começar a meditar isso no próximo domingo e vamos toda semana até chegarmos no domingo de Páscoa. A glória do Filho, que é manifestada através da sua vida, significa a hora do serviço, a hora da entrega, a hora da vida doada, a glória do Pai que se manifestará na sua ressurreição, e isso será associado aos seus discípulos. Eles deverão estar dispostos a trilhar o mesmo caminho de Jesus. Por isso não é fácil ser discípulo de Jesus, porque a partir do momento que eu tomo a decisão de acolher o chamado que Ele me faz, o caminho que eu trilharei é o mesmo que Ele trilhou. E aí vem a chave de leitura. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Padre, como é que nós podemos compreender este versículo 24? Olhando para a cruz. De quem Jesus estava falando? Dele próprio. Ele é, por excelência, o grão de trigo que o Pai plantou em meio à humanidade. E o que vai acontecer com esse grão de trigo? Ele será moído, ele será triturado, ele será crucificado, ele morrerá, mas o grão de trigo moído gera o que? Vida, produz muitos frutos. A dinâmica da fé não para na sexta-feira da paixão. A dinâmica da fé nos leva aos frutos desta paixão, por isso chegamos ao domingo de Páscoa. A ressurreição é fruto da paixão e da morte. O grão de trigo moído, triturado, produz muitos frutos. E muitas vezes nós temos mania de sermos cristãos da sexta-feira da paixão, inclusive nas celebrações. De repente, na sexta-feira da paixão, a igreja transborda de gente.
Mas de repente, no sábado santo, onde nós vamos celebrar a vitória, a ressurreição, o fruto por excelência, o povo não responde como na hora da sexta. Não paremos apenas no grão moído e triturado, mas desejemos chegarmos ao fruto verdadeiro deste grão que foi moído, que caiu na terra, que morreu, mas que agora, vivendo, produz muito fruto. E esta dinâmica de Jesus, ela é muito interessante, porque o nosso mundo, na visão egoísta, egocêntrica, isolada, autossuficiente, tem nos ensinado o contrário. É guardar tudo para mim, é ser tudo do meu jeito, é fazer como eu gosto, eu sou o dono da minha vida. Nós hoje temos uma grande dificuldade, de acordo com a mentalidade do nosso tempo presente, de exercitarmos e vivermos o que Jesus viveu: a doação, a entrega, a oblação, ao ponto de se tornar um grão moído e triturado para gerar muitos frutos. E se nós não escolhermos o caminho de Jesus, que é o caminho que produz frutos, o que é que nós vamos nos tornando? Pessoas estéreis, ou seja, aqueles que não são capazes de frutificar. Padre, então o que eu preciso fazer de maneira concreta para frutificar? Aí quem vai te responder não é o padre, é Jesus no Evangelho. Volte aí no texto. Tome os versículos 25 e 26. Vamos ler juntos? Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Olha que maravilha o Evangelho. Então, qual é a dinâmica para frutificar? A de Jesus. Quem perde a sua vida, quem entrega a sua vida por causa de mim e por causa do Evangelho, vai produzir muitos frutos. Mas agora, quem se agarra em si, quem não é generoso, quem tem dificuldade de se doar inteiramente, não vai frutificar. O desejo de frutificar passa por uma dinâmica: doar-se, entregar-se. A dinâmica é oblativa. E o nosso apego pessoal, social, religioso, muitas vezes nos priva desta dinâmica. Não será capaz de realizar-se como pessoa humana. A realização que nos plenifica como pessoa parte do desejo, queremos ver Jesus, e se concretiza de maneira real na dinâmica de se entregar por inteiro. Minha gente, o Evangelho de hoje não é fácil. Não é fácil pregar esse Evangelho de hoje, mas quem se entrega
ganhará não só para esta vida, mas também para a vida eterna. Então, qual é o convite de Jesus para você e para mim nesta Eucaristia? Orientar a nossa vida no modelo dele. Ele por primeiro foi o grão moído, que produziu muitos frutos. Ele por primeiro foi aquele que se entregou por inteiro, que não reservou nada para si. Ser discípulo significa acreditar no modelo que ele nos apresenta e disponibilidade para viver este mesmo modelo. E aí vem a pergunta do Evangelho: como é que você está seguindo Jesus? E Jesus é bem pontual: se alguém me quer servir, siga-me. Esta dinâmica do servir e do seguir permeia todo o discipulado. O discípulo participa do mesmo caminho de Jesus, morte e ressurreição. Então, seguir e servir estão de certo modo associados e são como que duas facetas que compõem uma mesma moeda. Não podemos separar o seguir do servir e nem o servir do seguir. Se você segue Jesus, mas não serve, desconfie do seu seguimento. Se você está servindo, mas não está seguindo, desconfie do seu serviço. Desconfie de você. Estão vendo como o Evangelho de hoje nos sacode? Padre, então se eu tomo a decisão de viver a perspectiva do Evangelho de hoje, que consequência isso resultará na minha vida? Aí o próprio Evangelho nos diz: se alguém me serve, o Pai o honrará. Quem vai te honrar é o Pai, não é o padre, não é o coordenador da pastoral que você participa, não é o seu irmão de comunidade. Quem vai te honrar é o Pai. Não sirva buscando a honra deste mundo. Não sirva buscando a honra das pessoas que estão à sua volta. Não busque o seguimento a Jesus só para ter likes na internet de seguidores e seguidoras que vão admirar o seu modo. Mas siga e sirva a Jesus buscando a recompensa que somente o Pai poderá te dar. E às vezes a gente tem a mania de fazer o contrário. Se eu não tenho então aquele reconhecimento, aquele aplauso, aquele louvor, aquele elogio, o padre fez isso comigo, o fulano lá da pastoral falou desse jeito comigo, eu estou emburrado, nunca mais volto na igreja. Seja um cristão que siga e que sirva, querendo a honra que somente o Pai pode lhe dar. Gente, esse Evangelho, ele é pesado. Vocês dão conta de continuar comigo? Ou já está muito? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Tomemos agora os versículos 27 a 29, já para o final do texto. Vamos juntos? Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu glorifiquei e glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que ele falou com ele. Paremos aqui. Minha gente, é fácil fazer esse caminho de acordo com o trecho que a gente acabou de ler? Não. Como é que Jesus estava? Angustiado.
O caminho não é fácil. Jesus estava angustiado por quê? Porque ele tinha consciência do que lhe esperava em Jerusalém. Ele sabia que estava às vésperas da sua condenação e da sua morte. Por isso, a angústia. E aí, o que direi? Pai, livra-me desta hora? Vocês estão vendo que tem um ponto de exclamação e um ponto de interrogação? Reparei no texto. Tem um ponto de exclamação e um ponto de interrogação. Porque ao mesmo tempo que é uma afirmação, é também uma dúvida. Bento XVI, meditando esse texto do Evangelho, diz que diante da angústia que Jesus estava prestes à sua condenação e morte, ele é capaz de voltar ao senso real e de se posicionar, configurando a sua vontade à vontade do Pai. Ele toma pé da razão e não permite com que a angústia dê a palavra final. A dúvida, a angústia sempre nos coloca em dúvida. Deus existe? Será que vale a pena viver esta vida? Será que os outros me amam? Será que compensa seguir Jesus? Vale a pena viver em comunidade? A angústia sempre coloca ponto de interrogação, mas a fé sempre coloca ponto de exclamação. Eu vim para fazer a tua vontade. A confiança de Jesus no Pai é tão grande, é tão forte, que supera a angústia, que configura a sua vontade, a vontade do Pai. Então todos nós passamos por situações de angústia. Não permita com que a interrogação da angústia tire, roube a exclamação da fé, a certeza da fé. E qual é o convite do Evangelho para você nesta manhã de domingo, às vésperas da Semana Santa? Configurar a sua vontade, a vontade do Pai. Não querer apenas um Deus fantoche, um Deus marionete, que vai fazer todas as suas vontades, mas o caminho do discipulado é contrário a isso. É eu me predispor à vontade do Pai, como Jesus viveu. Por isso que seguir e servir estão intimamente ligados e são inseparáveis. Esta é a motivação de Jesus no Evangelho de hoje. Mas aparece um detalhe muito interessante: a multidão. Quando o Pai diz, a voz que saiu do céu, eu o glorifiquei, passado, e eu o glorificarei, futuro, o que a multidão entendeu? Ah, é um trovão. Outros diziam, pode ser que foi um anjo que falou com ele. A multidão está sempre dessintonizada, está fora do ar, não consegue compreender o que está acontecendo.
O caminho para você neste domingo não é de ser mais um na multidão, mas é de se tornar um discípulo que segue e que serve Jesus. Você, na realidade que está vivendo hoje, se situa no meio da multidão, como mais um que está ali, ou você se situa como discípulo, que segue e que serve? Não seja um fora do ar, não seja uma Maria vai com as outras, porque todo mundo está dizendo na rede social, porque todo mundo está fazendo assim, eu também faço, eu também falo. A multidão não sabe o que está acontecendo, a multidão não sabe o que está falando. Não seja mais um do meio da multidão, mas queira ser um discípulo que segue e que serve Jesus, que se predispõe a configurar a sua vontade à vontade dele. E Jesus encerra falando do julgamento. Vamos no final do texto? Tome aí versículos 31 a 33, no final do Evangelho. Leiamos juntos. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Padre, o que significa agora é a hora do julgamento? Significa permanecer em Jesus. Agora é a hora do julgamento, não é para te passar medo, como muitos padres fazem, como muitos pastores fazem, como muitos pregadores inflamados das redes fazem. É agora o julgamento. O Evangelho está dizendo, é agora a hora de você permanecer em Jesus. É palavra de fé, de ânimo, de coragem. Não é de coação, não é de medo. Por isso que eu digo a vocês, conheçam o Evangelho, para vocês não ficarem caindo no conto do vigário dessas pregações inflamadas. O agora do julgamento significa, é a hora decisiva para você fazer uma opção. Eu quero Jesus, eu quero permanecer nele, eu quero segui-lo, eu quero servi-lo. O que é o mundo no Evangelho de João? São todas as forças que se opõem ao projeto de Deus. O mundo aqui não são as coisas criadas. Por isso ele diz, é agora o julgamento deste mundo. É agora o julgamento de tudo aquilo que se opõe à força do Criador, à força da criação, à força que pode dominar e maltratar a criatura. E aí o que fazer? O filho será elevado da terra. E quando ele for elevado, ele atrairá todos para si. E esta elevação do filho causará a queda do chefe deste mundo. Então, de quem Jesus está falando? Do mal, das forças malignas, de tudo aquilo que se opõe ao projeto de Deus para a criação e para a criatura. O chefe deste mundo cai quando o filho é elevado. E aí volto em Bento XVI. A cruz
é por excelência a altura do amor. A cruz é a altura de Jesus. E por esta altura, Ele atrai todos para si. Aqui está a medida do amor. Aqui está o modo que pode elevar cada coração humano no anseio que você tem por plenitude, por realização, por uma vida que compense ser vivida. Nós temos desejos nobres, oceânicos, largos, profundos, eternos, de elevação. E este movimento só pode ser vivido a partir do momento que eu me encontro com Jesus. Que eu me permito ser elevado por este elevador do amor, que é evidenciado no alto da cruz e que produzirá muitos frutos, frutos de vida, frutos da ressurreição. Por isso que depois de ressuscitado, Jesus sobe para o Pai. E é este o movimento, irmão e irmã, que você deve experimentar. Quem te atrai hoje? O seu desejo mais profundo, aquela força que te interpela por dentro, ela é inclinada a quem? Permita ser atraído por Jesus. Decida ser elevado por Ele e queira com que este amor te encha de tal modo que você transborde a graça que deve ser derramada na sua vida. Que neste 5º domingo da Quaresma, às vésperas da Semana Santa, nós desejemos ser atraídos por Jesus. Que o nosso desejo de vê-lo, de experimentá-lo, de segui-lo e de servi-lo, possa superar tudo aquilo que tem nos privado desta dinâmica de salvação. E encerro com o salmista: criai em mim um coração que seja puro. Vamos repetir juntos? Criai em mim um coração que seja puro. Põe a sua mão sobre o seu coração e peça isso com fé. Criai em mim um coração que seja puro. Pense todas as realidades da sua vida que precisam da pureza. E vai dizendo para estas situações, e vai pedindo ao Senhor: criai em mim um coração que seja puro. 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 Cantemos pedindo esta graça. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Só as mulheres, criai em mim. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que
Só os homens, criai em mim um coração. Que seja puro. Peça um coração puro. Cria em mim um coração que seja puro. Todos juntos como comunidade. Criai em mim um coração que seja puro.